e já lança o funk do MC John John, que é assim, ó. O Senna é 1, 2, 3. Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre razões trigonométricas especiais. Vou deixar bem simples para você arrebentar na prova. Saca só. Eu tenho aqui ó, um triângulo retângulo em A, ou seja, esse ângulo aqui vale 90 graus. Esse triângulo retângulo é um triângulo retângulo isósceles. O que significa? Que os catetos deles são iguais, beleza? E aí, pensa comigo. Vamos lembrar aqui, ó, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Só que como esse lado é igual a esse lado, significa então que esse camarada aqui, ó, vale 45 graus e esse vale 45 graus. E aí, eu quero descobrir, por exemplo, algumas razões trigonométricas dentro desse triângulo. Vamos chamar aqui, então, por exemplo, ó, de Bzinho, e esse Bzinho vai ser igual a 1, tá? E esse lado aqui de Czinho, que vai ser também igual a 1, já que os lados precisam de ser iguais. Pelo teorema de Pitágoras, nós vamos encontrar que a hipotenusa vai ser raiz de 2. Beleza? Vamos lembrar como é que é isso aqui? Ó, vamos lembrar o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, vou chamar isso aqui de A. A é a hipotenusa, então a hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado da soma dos catetos. Se você não sabe o teorema de Pitágoras, eu vou deixar no cardzinho aqui em cima a aula sobre o teorema de Pitágoras, para você já vir aqui sabendo disso aqui, beleza? Então, ó, quem que é o A? O A ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, nesse caso, 1 ao quadrado é 1. Eu tenho que A ao quadrado é 2, portanto, o meu A é raiz de 2, beleza? Não vou considerar a parte negativa, porque não faz sentido um lado ser negativo. Então, ó, significa que esse A vale raiz de 2. Na aula anterior sobre relações trigonométricas de um triângulo, a gente viu o quê? Que se eu pegar, por exemplo, o cateto oposto sobre a hipotenusa, eu tenho o seno, né? Vamos só lembrar aqui do macetezinho, ó. Só catoa. Só catoa era o macetezinho. Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, se eu quero descobrir o seno desse ângulo, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Seno, deixa eu até colocar aqui de outra cor. Ó, deixa eu apagar essa parte aqui. Vamos pegar uma outra cor aqui mais fashion pra gente escrever aquele ali, ó. Então, ó, quem que vai ser o seno? Ó, o seno vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto a quem? Tanto faz nesse caso, ó. Eu vou pegar como base esse ângulo aqui de 45. Então, o seno de 45 vai ser, ó, quem que é o cateto oposto ao seno de 45? É 1. Quem que é a hipotenusa? Raiz de 2. Então, racionalizando aqui, ó, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2, nós vamos ter que o seno de 45 graus é igual a raiz de 2 vezes 1, que é raiz de 2, dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. Então, seno de 45 graus está aí, ó, raiz de 2 sobre 2. Perfeito. Agora, saca só. Se eu quiser saber quem que é o cosseno de 45 graus. Cosseno de 45 graus, a gente viu, ó, vou pegar esse ângulo aqui de novo como referência. A gente viu que é cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é 1 também. E a hipotenusa, raiz de 2. Olha, chegamos na mesma coisa de cima. Então, isso significa que o cosseno de 45 graus vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Bem simplesinho. Tranquilo? John, e a tangente?
Vamos lembrar que a tangente, que faltou A, a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente de 45 graus, turma, vai ser o quê? Ó? Tangente de 45 graus vai ser igual, olha só, cateto oposto ao ângulo, que é 1, sobre o cateto adjacente, que é 1 também. Então, nesse caso, a tangente de 45 graus vai ser 1 sobre 1. Ou seja, tangente de 45 graus é 1. Bem simplesinho, bem tranquilo. Beleza? Ó, guarda esses valores, depois eu vou mostrar o que a gente vai fazer com eles, tá bom? Olha para esse segundo exemplo aqui. Eu tenho aqui ó, um triângulo equilátero. Vamos lembrar, o que é um triângulo equilátero? Um triângulo equilátero é um triângulo que possui todos os lados iguais. Então, iguais a quanto? Vamos colocar aqui que esse triângulo tem lados valendo 2. Ok? Todos os lados valendo 2. Olha o que eu vou fazer. O que mais que a gente tem de um triângulo equilátero? A gente sabe que um triângulo equilátero, além de ter todos os lados iguais, ele vai ter, por consequência, todos os ângulos iguais. Iguais a quanto, John? Iguais a 60 graus. Ok? Porque a soma de todos os ângulos precisa de ser 180. Se todos os ângulos são iguais, cada um vale 60. Aí, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar aqui e vou traçar uma altura. Ó. Tracei uma altura. Quando eu traço uma altura em um triângulo equilátero, galera, esse lado aqui vai ser igual a esse lado aqui. Ou seja, se tudo vale 2, esse pedacinho aqui vale 1 e esse pedacinho aqui vale 1. Agora, se é uma altura, eu sei que esse ângulo aqui ó, é um ângulo de 90 graus. Porque qual que é a definição de altura? Vai ser um segmento de reta que sai do vértice oposto até a base, formando um ângulo de 90 graus. Tá aqui. Pera, mas a gente sabe que em um triângulo equilátero, aliás, em um triângulo qualquer, a soma dos ângulos precisa de ser 180. Eu já tenho 90. 90 mais 60, que é esse ângulo que eu tenho, vai dar 150. Falta quanto para 30 graus? Ah, John, falta 30. Então, esse ângulo aqui é 30 graus. Opa, formei então um triângulo retângulo que tem os ângulos 30, 60 e 90. Agora, saca só. Eu quero saber aqui, ó, quem que é essa altura? Quanto que vale? Vou chamar ela de H. Mesma coisa, ó. Tem um triângulo retângulo e aí, pelo teorema de Pitágoras, nós podemos falar o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vai ficar H ao quadrado, né? Que é o cateto H e 1 ao quadrado, que é esse cateto aqui. Lembrando que a hipotenusa é sempre aquela que está oposta ao ângulo de 90 graus. Resolvendo isso aqui, a gente vai ficar com 4 é igual a H ao quadrado mais 1. Esse 1 está somando, passou subtraindo. 4 menos 1 é igual a H ao quadrado. Ou seja, H ao quadrado é 3. Isso significa que o nosso H vale raiz de 3. Perfeito. Se o H vale raiz de 3, galera, vale raiz de 3. Eu vou achar agora as relações, eu já tenho os três lados, eu vou achar as relações de 30 e de 60 graus. Como assim, John? Vamos lá. Eu quero pegar e descobrir, de novo, vou colocar de rosinha fashion aqui, ó. Eu quero descobrir quem que é o seno de 30 graus. Pera, o seno de 30 graus, o seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O 30 está aqui, o cateto oposto é 1. Então, vai ficar 1 sobre a hipotenusa, que é 2. Tá ali, ó, vapo. Então, o seno de 30 graus é meio. Quem que é o cosseno? Então, vamos lá, ó. Cosseno de 30 graus. Vou até colocar aqui na frente, ó. Cosseno de 30 graus. Lembrando, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem que é o cateto adjacente ao 30? É o raiz de 3. Então, vai ser raiz de 3 sobre a hipotenusa, que é 2. Ah, John, que lindo. Muito bonitinho mesmo. Então, tá ali, ó. E a tangente, galera? Ó, tangente
vai ser o quê? Eu posso descobrir a tangente como? Dividindo o seno pelo cosseno, tá? Se eu dividir o seno pelo cosseno, eu encontro a tangente. Eu vou fazer aqui usando as relações. Tangente vai ser o quê? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, cateto oposto a 30, aqui faltou colocar aqui a tangente de 30 graus. O cateto oposto a 30 vai ser o quê? Na verdade, eu vou colocar isso aqui na frente, ó. Tangente de 30 graus vai ser o cateto oposto é 1 e o cateto adjacente é raiz de 3. Beleza? Então, se eu fizer, por exemplo, a racionalização aqui, nós vamos chegar, então, ó, racionalizar e multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Então, nós vamos chegar que a tangente de 30 graus, vou colocar aqui mesmo, ó, vai ser raiz de 3 sobre 3. Tranquilo? Então, tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Ótimo. Agora, vamos achar aqui qual que vai ser as relações especiais do ângulo de 60 graus. A ideia vai ser a mesma, galera. Ó, se eu quero saber quem que é o seno de 60 graus. O seno de 60 graus tem que ser o cateto oposto a ele, que é o raiz de 3, tá vendo? Sobre a hipotenusa. Então, a raiz de 3 sobre 2. Quem que vai ser, por exemplo, então, o cosseno de 60 graus? O cosseno de 60 graus é o cateto adjacente a ele sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é 1, a hipotenusa é 2. Tá ali. John, e a tangente? Tangente de 60 graus vai ser o quê? Ó? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, cateto oposto é raiz de 3. Cateto adjacente é 1. Ou seja, a tangente de 30 graus é raiz de 3. Pronto, tá aí. Pô, mas aí vocês podem perguntar assim, beleza, John, entendi até aqui, ok, mas como que eu vou, por exemplo, usar isso aqui? Primeiro, antes da gente pensar, pensar como vai usar, vamos deixar isso para um próximo vídeo, vamos organizar isso em uma tabela, tá? Como que vai ficar? Nessa tabela, eu vou colocar aqui, ó, seno, cosseno e tangente. 30, 45, 60. Foram os ângulos que eu achei. Gente, esses ângulos vão ser os ângulos notáveis. 30, 45 e 60, ok? Então, eu achei aqui em cima, ó, o seno de 45, o cosseno de 45 e a tangente. Aqui eu achei o seno, o cosseno e a tangente de 30. E aqui eu achei o seno, o cosseno e a tangente de 60. Opa, aqui é 60 graus. Vamos apagar aqui. Então, aqui é 60 graus. Como que eu vou colocar isso na tabela? Olha só, o seno de 30. O seno de 30 é meio. O cosseno é raiz de 3 sobre 2 e a tangente é raiz de 3 sobre 3. Então, basta a gente vir aqui, ó. Vamos colocar de azulzinho fashion. Basta a gente vir aqui e preencher. Então, vai ser, ó, meio. Aí, aqui vai ser raiz de 3 sobre 2. E aqui vai ser raiz de 3 sobre 3. E o de 45? Vamos lá. O de 45 a gente viu que é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. E a tangente é 1. E o de 60? Ó, o de 30, o seno vale raiz de 3 sobre 2. O cosseno vale meio. E a tangente, raiz de 3. Mas aí, gente, você pode falar assim, pô, John, mas decorar esse negócio aqui não vai ser legal, na hora da prova eu vou me perder. Saca só,
Olha aqui em cima. Aqui em cima eu tenho 1, 2, 3. Olha embaixo. 3, 2, 1. Todo mundo está dividido por 2. E aí eu vou pegar a raiz de todo mundo. Aqui, ó. Aqui em cima, ó. Raiz de 1 é 1. Então eu deixo 100. Raiz de 2 é raiz de 2. E raiz de 3 eu vou deixar assim. Então, ó. Na ordem vai ficar assim, ó. Sendo, ó. 1, 2, 3. Embaixo. 3, 2, 1. Coloca todo mundo sobre 2 e tira a raiz quadrada de cada um. Só lembrar aqui, ó, que é seno, cosseno, tangente. Aí aqui vai ser 30, 45, 60. Mas você fala, tá, John, ok, eu entendi, mas ainda eu acho difícil. Cara, chegou lá na prova, é só lembrar do MC John John. Você já chega, ó, se você usa, já leva um óculos preto, se você usa óculos, já vai de óculos escuro, você já pega aquele óculos, chega boladão, ó, chega boladão na hora da prova e já lança o funk do MC John John, que é assim, ó. O seno é 1, 2, 3, cosseno é 3, 2, 1. É tudo sobre 2 raiz quadrada em cada um. E o que? O seno é 1, 2, 3, cosseno é 3, 2, 1. É tudo sobre 2 raiz quadrada em cada um. E na tangente não tem diferença. Raiz de 3 sobre 3 fala 1 raiz de 3. Ou, na hora, a galera já vai ficar desesperada ali, ó, porque vai falar assim, de onde que ele tá tirando esse funk tão lindo e tão maravilhoso? É do MC John John. Então, ó, pra decorar, pra lembrar, já lança. O seno é 1, 2, 3, cosseno é 3, 2, 1. É tudo sobre 2 raiz quadrada em cada um. E o quê? O seno é 1, 2, 3, cosseno é 3, 2, 1. É tudo sobre 2 raiz quadrada em cada um. E na tangente não tem diferença. Fala raiz de 3 sobre 3. Fala 1 raiz de 3. Buguei aqui, mas porque eu tinha esquecido. Mas é isso, galera. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever nesse botãozinho vermelho aí embaixo, que ajuda demais. Tamo junto, é nóis e até o futuro. O seno é 1, 2, 3. Você, né, 3.